Esse texto me chamou muita atenção, porque Jesus ele tinha chegado ao pé de um monte e ali ele se reuniu com seus discípulos, ele subiu ao monte. E quando ele se coloca ali naquele monte, ele começou a fazer maravilhas, grandes milagres. Não tinha limite, irmãos, de Deus fazer milagres naquele lugar. Não tinha limites de cura, não tinha limites de coisas tremendas que aquele povo de Israel nunca tinha vivenciado, nunca tinha experimentado. Mas Jesus ali estava fazendo. Ele começou a fazer quando aquelas pessoas que faziam parte daquelas multidões que ali estavam, começou a trazer para Jesus cegos, coxos, doentes, todo tipo de doença. E Jesus, assim, as pessoas iam trazendo, a Bíblia diz que eles largavam os pés de Jesus, aqueles doentes ali, e Jesus começou a curar eles. Acredito que Jesus não fazia um esforço para fazer isso. Não havia esforço para Jesus curar, para Jesus dar saúde para alguém. Jesus abriu os olhos, curar leproso, aleijado, apenas pela sua palavra, pelo seu toque, a pessoa recebia a cura, recebia o milagre. E a Bíblia também diz que depois que isso acontecia, as pessoas começavam a glorificar a Deus, começavam a ficar admiradas. Mas eu acredito que isso não foi o que chamou a atenção do Senhor Jesus. Ele observa a multidão, observa todas aquelas pessoas que estavam ali diante dele, e ele comenta com seus discípulos: olha, eu tenho compaixão dessa multidão, porque há 3 dias que eles vêm andando comigo e sem comer, eu não posso despedir essas pessoas. Eles vão perecer no deserto, eles vão morrer no deserto. E o interessante, irmãos, nesse texto, é porque Jesus ele comenta isso com os seus discípulos, e nós percebemos aqui que, na verdade, ou eles não perceberam esse detalhe, ou perceberam, mas se fizeram de calado. Jesus, ele vê a necessidade das pessoas. Ele não fazia de conta que estava cego, ele não fazia de conta que não estava observando o que cada um precisava. Se os irmãos lerem o capítulo 14 de Mateus, no capítulo 14 de Mateus acontece a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Foram 5 pães e 2 peixinhos. E agora aqui acontece a segunda multiplicação, onde tem 7 pães e alguns peixinhos. A Bíblia não diz quantos peixes, mas alguns peixinhos. E é interessante, irmãos, como é que o ser humano ele tem uma facilidade de esquecer as coisas. Os discípulos tinham acabado de ter uma grande experiência com Jesus de multiplicação de pães e peixes. E nenhum dos 12, reparem, nenhum dos 12 chegou para Jesus e falou: Senhor, olha, tu vai despedir esse povo aí sem comer. Esse povo já está 3 dias andando contigo, eles vão embora sem comer nada. Eles vão morrer no deserto. Ninguém chegou e falou isso para Jesus. Nenhum dos 12. E olha que eles tinham experiência para contar. Mas nenhum deles chegaram para Jesus e deram essa ideia. Tanto que quando Jesus faz esse comentário, os próprios discípulos viraram para Jesus e falaram: mas Senhor, onde a gente vai encontrar aqui, no meio do deserto, tamanha quantidade de pães para alimentar esse povo? E Jesus vira para eles e pergunta: quantos pães vocês têm aí? Disseram: temos 7 pães e alguns peixinhos. E o que nós aprendemos, irmãos, é porque às vezes a gente está rodeado de tantas pessoas tão próximas, família, amigo, trabalho, às vezes não falta nada, não falta dinheiro, não falta recursos, a gente está bem de saúde, mas ninguém pode resolver os nossos problemas. Jesus teve essa preocupação. Jesus não estava simplesmente preocupado em fazer milagres, porque milagre é algo sobrenatural, mas ele também estava preocupado em atender as necessidades físicas das pessoas, as necessidades da alma também. Imagine aquela quantidade de pessoas seguindo Jesus há 3 dias, e ele fez várias maravilhas, vários milagres. Depois, no final, olha, agora vão para suas casas, cada um vai para sua casa. Imagine aquelas famílias
virando as costas, aquelas mães, né? Porque a Bíblia diz aqui 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças, então é provável que tivesse mais de 8.000, 10.000 pessoas ali, incluindo crianças e mulheres. E quando aquelas famílias começassem a virar as costas e ir embora, iria comentar uns com os outros: meu Deus, nós vamos morrer no deserto, porque nós estamos com fome, nós não vamos conseguir chegar à nossa residência, à nossa casa. O que custava o mestre multiplicar os pães aí de novo? Nós ficamos sabendo que ele fez essa multiplicação lá atrás. O que custava ele fazer isso? O que custava os seus discípulos lembrar Jesus? Jesus, olha, aquela multiplicação que aconteceu lá, faz de novo aqui, esse povo vai morrer. Mas não foi necessário isso acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não dorme. Eu e você dormimos, daqui a pouco, daqui 1, 2 horas, a gente vai reclinar nossa cabeça, nós vamos ter um sono pesado, nós vamos acordar amanhã de manhã. Porque nós precisamos descansar. Mas o interessante desse texto também, irmãos, é porque Jesus sempre espera uma atitude nossa. Ele nunca simplesmente quer fazer o milagre e não fazer o milagre sem que tenha a nossa participação. Jesus poderia muito bem transformar pedras em pães, em peixes, mas ele não fez isso. Ele procurou saber com os seus discípulos quantos pães ali havia com eles. Certamente esses pães eram para alimento deles mesmo, porque eles estavam caminhando com Jesus, eles deveriam levar pães para se alimentar no meio do caminho. Mas Jesus queria saber que mesmo no esquecimento deles, mas se pelo menos eles poderiam participar em alguma coisa. Jesus pergunta: quantos pães tem aí? E disseram: 7 pães e alguns peixinhos. Isso mostra que Jesus, ele utiliza o que nós temos para realizar o seu fazer em nossas vidas. Jesus vai usar o que você tem, ainda que seja pouco, irmãos. Ah, irmão, mas eu não tenho nada. Sim, mas você deve ter a fé, porque a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mesmo que você não tenha nada fisicamente, material, alguma coisa na sua mão, mas você tem a fé, é isso que Deus vai usar. Nós precisamos ter alguma coisa. E Jesus usa exatamente o que nós temos, ainda que seja pouco, mas ele vai usar esse pouco. E aí Jesus estava trazendo um ensinamento para eles: olha, o que vocês têm que aprender a dividir com quem não tem. Foi esse ensinamento que Jesus estava fazendo. Jesus pegou aqueles 7 e multiplicou para alimentar mais de 4.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Então olha o que Jesus fez. Jesus não é egoísta. Jesus, ele compartilha. E isso ele traz o ensinamento para os seus discípulos. Então, aqui nós aprendemos que Jesus, ele quer que nós venhamos compartilhar o que nós temos. O que você tem, que você possa compartilhar com o seu próximo.